Olá, meu querido, olá, minha querida, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e a tua casa, a tua família neste momento tão difícil em que estamos passando, tá? E é com muita alegria no meu coração que eu trago aqui a palavra de Deus para a tua vida. Nesse momento, no dia de hoje, eu quero compartilhar contigo uma palavra poderosa da parte do Senhor, um estudo. Eu gostaria que você ficasse aí comigo para aprender a palavra do Senhor. Hoje o nosso assunto é ouvir, né? Eu quero falar deste princípio que para mim, no meu modo de pensar, é o primeiro princípio de alguém que quer caminhar com Cristo. Primeiro nós ouvimos, mas não é ouvir qualquer coisa, né? E a palavra de Deus, ela tem um efeito grandioso sobre as nossas vidas. Eu queria falar para você rapidamente sobre uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos pelo Engajamento Bíblico. Eles queriam descobrir quais os efeitos da Bíblia no cérebro das pessoas. E eles fizeram uma descoberta muito importante. Veja bem, olha, se lermos a Bíblia 4 vezes por semana, o sentimento de solidão ele cai 30%. Se ler problemas com raiva, cai 32%. Problemas com amargura, relacionamento, casamento, relacionamento com os filhos, cai 40%. E alcoolismo foi o maior de todos. Se lermos a Bíblia, se uma pessoa ler a Bíblia 4 vezes por semana, o problema com alcoolismo cai 57%. Amém? Aqui você percebe a grande importância que tem ler a Bíblia. Amém? E eu queria ler com você esta parábola. No capítulo 4, nós encontramos 4 parábolas, uma seguida da outra, e eu quero ler com você. Abre aí a tua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo número 4, a partir do verso 1, que vai nos dizer assim, ó. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco, sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábola, e dizia na sua doutrina: ouve. Eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. Vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra. Nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E a outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto que vingou, cresceu, e uma produziu 30, outra 60, e outra 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos, ouça. E aí ele prossegue. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber o mistério do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, todas essas coisas dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entenderei todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma sorte os que semeiam a semente sobre os pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo recebe com prazer, mas não tem raiz em si mesmo. Antes são temporãos, depois, sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E outros são os que recebem a semente entre espinhos,
os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas, as ambições e outras coisas entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus por esta palavra. Palavra gloriosa, uma parábola aqui o Senhor Jesus, em um dos seus ensinamentos, né? Jesus ele usava muito desse método de ensinamento, ensinar através de parábola. Porém, nem sempre as pessoas entendiam as parábolas de Jesus, principalmente os discípulos. E a Bíblia aqui vai nos dizer, Marcos vem dizendo que a partir do verso 1, Jesus começa a ensinar junto ao mar e ajuntou ali uma grande multidão. E ele começou a ensinar esta parábola. E, queridos, reparem que Jesus tinha esse método e ele mesmo diz que era para alguns não entenderem. Era somente os filhos do reino, era somente aqueles que estavam com ele que eram para entender. Porém, nem os discípulos entenderam esta passagem. Eu quero que você acompanhe comigo no nosso primeiro tópico. Eu fiz aqui um breve estudo e eu gostaria que você tivesse um pouquinho de paciência, ficasse aqui comigo para poder aprender. Eu faço isso com muito carinho, com muito amor, que eu tenho certeza que muitas pessoas eles têm a dificuldade de aprender, de entender também a palavra do Senhor. Não que eu seja um expert no assunto, mas aquilo que Deus me dá, eu passo. Amém? O nosso primeiro tópico, nós vamos ver essa confusão dos discípulos. Né? Eles não entendem nada do que Jesus falou sobre essa parábola. E Jesus fala de uma semente que cai em 4 tipos de terreno. Né? O primeiro terreno, nós vamos ver, ó, a primeira semente que foi jogada caiu em um terreno à beira do caminho, que as aves do céu veio e comeram. Repare bem, a primeira semente caiu à beira do caminho, porém veio as aves do céu e a comeram. A segunda semente caiu em um solo rochoso, logo nasceu, mas o sol a queimou porque não tinha raiz em si mesmo. A terceira caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram, sufocaram e ela ficou infrutífera. A quarta caiu em uma boa terra e deu fruto que vingou e cresceu. E uma produziu 30, outro 60 e outro 100. Após Jesus recitar essa parábola, houve uma indagação de todos que ali estavam, principalmente dos discípulos. Eles ficaram imaginando o que será isso. Porque nós temos essa tendência a ouvir alguma coisa e muitas das vezes nós não entendemos. Quando eu falo em ouvir, não é ouvir qualquer coisa, ouvir a palavra de Deus. E nós temos esse desejo de ouvir, nós temos esse desejo de entender também, mas muitas das vezes nós não entendemos. Né? O cérebro humano, a mente do ser humano, muitas das vezes até do cristão, nós temos uma tendência a não guardar algo relacionado à palavra. Repare, uma música, não sei se já aconteceu isso com você. Quando nós escutamos uma música secular, aquela música tende a ficar na nossa mente muito mais rápido que um louvor. E muitas das vezes a gente não esquece aquela música ou até decora a letra muito mais rápido do que um louvor. E é assim com a palavra. Né? Muitas das coisas nós não entendemos e os discípulos fez isso. Os discípulos eles começaram a indagar o Senhor Jesus o que quer dizer esta palavra. E Jesus diz para eles, vocês não entenderam essa parábola? Como vocês vão entender as próximas? Porque quando a gente vai analisar o texto de Marcos, aqui no capítulo 4, só para você entender um pouquinho das parábolas, ó, no verso 21, a partir do verso 21 até o 25, tem a parábola da candeia. Aí do verso 26 até o 29, tem a parábola da semente. Do 30 até o 34, tem a parábola do grão de mostarda. Ou seja, Jesus vai falar
4 parábolas em um só capítulo a respeito de semente. Amém? Isso é muito importante nós entendermos essa parábola, porque isso reflete bastante na nossa vida quando nós ouvimos a palavra. Né? Eu tenho falado bastante aqui sobre o batismo, e para a pessoa chegar até o batismo, ela precisa entender uma série de coisas. E a primeira coisa, antes de uma pessoa se batizar, primeiro ela precisa ouvir a palavra de Deus. Né? Se eu não ouvir a palavra de Deus, não tem como nada mudar na minha vida. Eu preciso ouvir e guardar. Eu preciso ouvir e assimilar o que está sendo dito, porque senão vai ser como palavra jogada ao vento, eu não vou entender nada. Pois bem, continuando aqui, os discípulos então, eles não entendem o que Jesus falou. E eles, quando ficou sozinho com Jesus, eles falaram: Senhor, nos explica esta parábola. O que quer dizer? E aí nós vamos ver, ó, a partir do verso 11, que Jesus disse assim, ó: E ele disse-lhes: A vós é dado saber o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábola, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entenderei todas as parábolas? Né? Eu já falei para vocês que ele ia falar mais 3 parábolas. Então Jesus estava dizendo: se vocês não entenderam essa, como vocês vão entender as próximas? Né? E aí, ó, Jesus começa a explicar. Vai começar uma explicação. Aquilo aqui que eu, no meu modo de pensar, eu tenho pregado, ensinado os irmãos que a gente trabalha, né, no culto ali, que eu entendo que a palavra de Deus ela é como um professor. Né? Você ensinar a palavra de Deus, é preciso ser como um professor que coloca o assunto na lousa. É claro que eu não tenho uma lousa aqui para mostrar para você e também não há necessidade disso, mas é parecido. Um professor que explica o seu assunto muito bem explicado, porque ele quer que o aluno aprenda e após aquilo ali ele vai ser aplicado uma prova no aluno e ele precisa saber o assunto certinho. Se eu pegar o assunto aqui e disparar para você de uma forma rápida, gritando, você não vai entender. Então fica difícil. Então eu entendo que uma explicação ela precisa ser bem explicada. Talvez aqui é um pouco difícil, né, para a gente fazer essa comunicação gravando um vídeo, não é nada fácil. Quando nós estamos ao vivo, olhando para as pessoas, fica mais fácil para você fazer uma explicação da Bíblia. Né? Até uma mensagem de grandes pregadores, você pode ver nas lives, é totalmente diferente de uma pessoa que está pregando presencialmente. Mas, amém, Jesus então começa, queridos, explicar a palavra. Ele vai primeiro explicar a palavra, a semente em que caiu em um solo rochoso. Tá? E ele vai fazer essa comparação. Veja bem, ó. A primeira, que caiu à beira do caminho, a primeira semente, lembra que nós falamos sobre 4 sementes, certo? Cada uma caiu em um solo diferente. Ó, a caiu à beira do caminho, Jesus diz que é as pessoas, tá? As pessoas, elas vão à igreja, né, ou qualquer lugar que estejam, recebe a palavra, mas vem o maligno e rouba essa palavra do coração. E isso acontece com muitas pessoas. A pessoa vai para a igreja com aquela vontade de ouvir a palavra. Ela vai e chega lá, o líder, o pastor, traz uma palavra poderosa e ela pega aquela palavra, guarda para si naquele momento, fala: não, agora eu preciso mudar, eu preciso voltar para Deus, eu estou andando no caminho errado e eu não posso mais continuar dessa forma. O que acontece? Ela volta para sua casa, porém, ela não vigia e o maligno vem e tira esta palavra do coração. O que acontece com muitas pessoas e já aconteceu comigo? Você vai para a igreja, volta para os caminhos do Senhor, ou até mesmo se converte, mas aí tem os seus amigos, tem as suas amigas que dizem assim: ah, para com isso, você vai ser crente, sai dessa, você é uma pessoa nova, você é uma menina nova, vai para a igreja. E isso é o próprio inimigo, o nosso adversário, ele usando os nossos amigos para nos afastar de Deus.
Você que já estava afastado, agora você começa a imaginar, é verdade. Naquele momento a palavra ela fez um efeito na tua vida. Naquele momento você recebeu aquela palavra com alegria, aquilo te trouxe uma paz, aquilo te trouxe um momento de alegria especial na presença do Senhor. Porém o maligno te rouba a palavra e aquela palavra ela não produz fruto algum. Quantas vezes eu não fui no meu período que eu estava desviado dos caminhos do Senhor, eu fui para a casa do Senhor, ouvia a palavra, saía e não colocava em prática. Muitas vezes aconteceu isso e eu tenho certeza que tem acontecido isso com você também. Né? Se afasta ou até mesmo se converte ao Senhor, ouve uma palavra, porém, quando você chega no seu lar, aí a palavra já não faz mais efeito e o adversário rouba. Amém? Você entendeu o primeiro ponto? A primeira semente são as pessoas que estão à beira do caminho. Né? Eles estão ali no meio termo, eu não estou nem na igreja e nem no mundo. Eu não faço isso, eu não faço nada, eu não saio, eu não mato, eu não roubo, mas ela não está engajada na presença de Deus. Ela não está ali fazendo a obra do Senhor e aí vem o adversário e rouba aí a sua bênção, rouba a palavra do teu coração. Amém? A segunda semente, nós vamos observar que essa semente ela caiu em um solo rochoso. Tá? Ela caiu em um solo rochoso. Essa no solo rochoso são aquelas pessoas que recebem a palavra, logo recebem com alegria, mas não tem raiz. Ela não tem raiz, ela recebe muito rápida, porém não tendo raiz. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, se escandaliza. É quase que a mesma coisa da pessoa, da semente que caiu à beira do caminho. Esses dois tipos de pessoas são parecidos, porque é aquele momento em que eu recebo a palavra, eu recebo com alegria, aquilo me traz um gozo tremendo naquele momento. E eu volto para minha casa, não, agora sim, agora eu vou. Eu já conheço várias pessoas que se converteu inúmeras vezes. Não é errado? Não, não é errado. Isso mostra que a pessoa está tendo arrependimento. Porém, esta palavra ela não está enraizando dentro do seu coração. Porque Jesus disse assim que iria vir o quê? Vem a tribulação. E quantas vezes nós passamos por tribulação? Eu, na minha caminhada com Cristo, passei por muitos momentos de tribulação. Hoje, eu posso garantir para você que eu já tenho uma certa estrutura para passar por uma tribulação, por uma perseguição, e a gente passa, né? Esse momento que nós estamos vivendo, um momento de pandemia, de todas as pessoas em casa, as igrejas fechadas, o cristão ele precisa tomar muito cuidado. Ele precisa tomar cuidado porque ele precisa olhar para esta palavra aqui e precisa estar com as suas raízes firmadas no chão. Né? Lá no Salmo 92, 12, o Senhor compara o homem como uma palmeira. O Senhor compara o homem como o cedro do Líbano, que tem uma raiz profunda, que quando vem a tempestade, essas árvores não caem. Isso é verdade. Então, quando eu estou passando por um momento como esse, um momento de isolamento, um momento de solidão, de muitas famílias, as famílias em casa não podem estudar, não podem ir para a igreja, nós precisamos tomar um certo cuidado. Né? A humanidade já é afetada já há muito tempo por uma enfermidade chamada depressão. E nesse momento, nós cristãos, não somente cristãos, todos, você que me assiste, precisa tomar um certo cuidado com a depressão. Ela pode vir sobre a tua vida e isso pode ser um momento de tribulação. E aí você precisa tomar cuidado para não estar como essa semente que caiu no solo rochoso. Cresceu rápido, você pode olhar e falar, nossa, mas como cresceu? Porém não tem raiz, não tem estrutura. E a pessoa quando não tem raiz, quando não tem estrutura, a tendência é ela cair quando vier uma tribulação, quando vier uma perseguição por causa da palavra. Naquele momento, Jesus alertava os discípulos porque eles viriam um pouco mais à frente ser perseguidos pelo Evangelho. Nós, né, aqui no Brasil, não temos ainda, nós temos essa liberdade, a nossa Constituição permite o culto religioso. Embora a gente sabe que pode ocorrer de as leis mudarem, né, e nós sermos impedidos algum dia de pregar o Evangelho, como acontece em alguns países.
E como vai ser para mim e para você? Né? Como é que vai ser na nossa vida se caso isso acontecer? Mas enquanto isso não aconteça, nós estamos aqui para trazer a palavra de Deus para o teu coração, com alegria, tá? Ainda que eu não seja, como eu falei, eu não sei falar bonito, eu não sei falar bonito. Mas aquilo que Deus me dá, eu procuro passar para vocês, tá bom? Aí nós vamos para a terceira semente. Terceira semente é uma semente que caiu entre os espinhos. Aí Jesus disse assim, ó, essa semente que caiu entre os espinhos são as pessoas que ouvem, né? Mas as coisas do mundo, os enganos do mundo, enganam eles. As riquezas, as ambições e outras coisas a sufocam. Isso é uma grande verdade. As coisas do mundo tendem a nos sufocar. As coisas do mundo tendem a sufocar a palavra de Deus dentro de nós. Você ouve, você recebe com alegria, assimila naquele momento. Porém, o envolvimento com as coisas do mundo é que acaba tirando essa palavra do nosso coração. Nós estamos vivendo tempos de... Tudo é digital. A internet, ela trouxe muitas coisas hoje boas, porém nós precisamos saber usar. E essa semana no culto eu falava que eu estou até me policiando em orar mais, em jejuar mais, em deixar um pouco de lado o celular, porque são coisas que tiram, uma das coisas que tira o nosso tempo. E muitas das vezes um tempo que eu posso estar usando para aprender a palavra, um tempo que eu posso estar usando para orar a Deus, para se achegar mais ao Senhor, eu muitas das vezes estou no celular. E é assim com a tua vida? Eu acredito que sim, com todos, porque hoje a humanidade está assim, as pessoas estão andando e estão dirigindo. Né? Eu comentei com a minha esposa, essa semana uma pessoa quase bateu de frente comigo num retorno, ela olhando no celular e digitando. Então as pessoas estão muito focadas nisso, estão deixando as coisas do mundo sufocar a palavra. Vai na igreja, ouve, você escuta a palavra, porém as coisas do mundo rouba a palavra, rouba o espaço da palavra no teu coração. As riquezas, Jesus cita aqui as riquezas, quantas pessoas por ambições da riqueza não largam o Senhor Jesus. Né? E isso é um erro gravíssimo que nós não devemos cometer. Por mais que a nossa situação financeira for boa, precisamos agradecer sempre ao Senhor e ter certeza de que foi Ele que nos deu aquilo. Então não deixe nada roubar a palavra do teu coração. Não seja como essa semente que caiu entre os espinhos. A nossa próxima semente e a última semente, a quarta semente, ela caiu em uma terra boa. E aí nós vamos ver o diferencial do que é uma semente cair em um solo bom, em uma terra fértil. Jesus disse assim, olha, a semente que caiu na terra fértil, ouve, recebe a palavra. Você viu aqui? Nessa parte A do versículo, ouvi a palavra. Recebe com alegria e dá um fruto a 30, outro a 60, outro a 100 por um. E aí Jesus explica para os discípulos essa parábola. Semente, irmãos. Aqui foi falado de 4 sementes, eu ainda vou dar uma continuidade aqui para você entender um pouco mais sobre esses frutos que Jesus estava dizendo. Mas o que eu quero te dizer é que eu trabalhei muito tempo, por um período, né, quando morava com os meus pais, né, era muito normal nós prepararmos o terreno para plantar. E aquela semente era jogada na terra, realmente acontecia isso daqui. Quando aquela semente caía em um solo pedregoso, aquela semente ela germinava rápido, crescia rápido, mas não tinha raiz. E nós ficávamos observando. Olha só, essa aqui cresceu rápido, está numa terra um pouco mais mole, numa terra melhor.
porém aquela ali já não cresceu. O sol veio, queimou, o sol matou. E isso é verdade. Precisamos preparar um terreno para que a semente que venha a ser plantada, ela possa germinar e possa crescer com raiz e com firmeza. Falando um pouco desses frutos, eu queria falar contigo o que é esses frutos que o cristão dá. Porque Jesus falou aqui, né, que, e dão frutos. Eu quero dar uma explicação para você neste momento, que foi algo que me chamou muito a atenção sobre esses frutos. O que é isso? O que significa dar fruto para o cristão? Tá? E o que eu entendi e o que o Espírito Santo me falou a respeito disso aqui. Olha, lá em João, capítulo 15, e o verso de 1 a 6, a palavra do Senhor vai dizer assim, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. O verso 3 diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E as colhem e a lançam no fogo e ardem. Olha só. Jesus dizendo que nós somos as varas. E essa vara não pode dar fruto. Ela não pode dar fruto se não estiver em Jesus. Não pode dar fruto se não estiver ligado na videira que é Cristo. Mas a pergunta continua aqui. Qual é os frutos? E aí eu me lembro do fruto, né, do Espírito. A partir do momento em que nós aceitamos o Senhor Jesus, que nós ouvimos essa voz e ela entra ao nosso coração, a partir daí começa a haver uma mudança na vida do cristão. E essa mudança ela é vista através de atitudes, né? O Espírito Santo começa a gerar em nós algumas mudanças, algumas coisas começam a aparecer no qual antes não tínhamos. Vamos falar sobre os frutos do Espírito um pouquinho? Que é o que começa a demonstrar na vida do cristão quando ele passa a estar ligado nessa videira. Quando essa vara passa a estar ligado na videira verdadeira. Gálatas 5:22 fala bastante sobre os frutos do Espírito e fala algumas atribuições que o Espírito ele produz em nós. Olha, Gálatas 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Glória a Deus. Todas essas coisas, todos estes frutos são frutos do Espírito Santo sobre a nossa vida. Eu sempre tive um gênio forte. Baiano, né? A maioria dos baianos são geniosos, tem um gênio muito forte. Mas a partir do momento que eu deixei Jesus entrar na minha vida e começar a transformar o meu ser, eu fui percebendo que o Espírito foi desenvolvendo isso em mim. E eu comecei a demonstrar esses frutos do Espírito, que é o amor. Vamos falar um pouco sobre amor. Lá no Evangelho segundo João, capítulo 4, verso 7, está escrito assim, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus.
Glória a Deus. Amemo-nos uns aos outros. Esse é o mandamento que o Senhor nos ensinou. Amai a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo. E é tão difícil nós amarmos, né, irmãos? Você que me ouve, né? Amar alguém que me faz o bem é ótimo. Amar o meu vizinho que gosta de mim, que está sempre comigo, que me ajuda, é muito fácil. Agora eu quero ver nós amarmos quem nos persegue. O vizinho que te persegue, que me persegue, embora eu não tenha, graças a Deus, me dou muito bem com os meus vizinhos, mas tem pessoas que não. Amar, esse amor ele precisa ser incondicional, como Jesus nos amou. Ontem eu falava aqui para minha esposa, ela cuidando muito bem da minha filha, e ela dizia assim, eu faço de tudo pela minha filha. Espero que um dia ela reconheça. E eu disse assim para ela, querida, o amor de mãe e o amor de pai para com o filho é um amor que nós amamos incondicionalmente. Nós não esperamos que futuramente os nossos filhos venham a reconhecer que nós cuidamos muito bem dele. Não. É um amor que não recebe, não quer receber nada em troca. Foi assim que Jesus fez por mim e por você naquela cruz. Ele nos amou primeiro. Não esperando que eu hoje fosse retribuir, embora eu preciso reconhecer isso, mas o amor de Jesus por nós foi um amor incondicional. Então esse amor que Jesus está dizendo, olha, João escreve, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que não ama não é nascido de Deus. Eu tenho tomado algumas posturas, querido, já há algum tempo, referente a isso, em cuidar das pessoas. Eu entendo que um pastor, ele, biblicamente falando, e também um pastor que cuida realmente de ovelhas, ele tem que cuidar. E eu tenho procurado fazer isso. Embora hoje não estou pastoreando, mas o meu cuidado de pastor com as minhas ovelhas continua o mesmo. Eu continuo cuidando, continuo tendo amor, continuo tendo respeito por cada uma delas. E é isso que nós devemos ter, amar o nosso próximo. Agora, nesse momento, é o momento da igreja, é o momento do cristão, ele ter esse sentimento de amor pelas pessoas, pois tem muitas pessoas passando necessidade e necessitando de alguém que a estenda a mão, que a tire do buraco e que a ajude a sobreviver nesse momento tão difícil. Eu quero falar de mais um fruto do Espírito, alegria. Filipenses 4,4 diz assim, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Você já viu como é feliz uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, que tem Deus sobre a sua vida, que tem Jesus? Muitas pessoas já olharam para mim e falaram, nossa, mas tu tá diferente. Nossa, por quê? Isso é a alegria do Senhor. Isso é o fruto do Espírito sobre a minha vida. Muitas das vezes a gente vê a pessoa triste, amargurada, de cabisbaixo, só chorando, de cabeça baixa. Quando essa pessoa aceita Jesus, ela volta a ter uma alegria que ninguém entende, porque essa alegria vem do Espírito Santo que nos traz paz, que nos traz alegria. Amém? Que paz é o nosso próximo item aqui a ser falado. Evangelho segundo João, no capítulo 14, o verso 26, João escreve assim, deixo a paz, a minha paz lhe dou, não a dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenha medo. Olha só, o Senhor, Ele nos dá uma paz que não é como o mundo dá. O mundo dá uma paz momentânea. Eu, há um tempo atrás, trabalhando na rua, e eu tive a oportunidade de conversar com um jovem, esse jovem, um filho de pastor, e ele estava no homossexualismo. E a gente começou a conversar e ele falou o que eu achava e eu dei a minha opinião para ele, biblicamente falando, respeitei, porque é isso que nós devemos fazer, né? Embora nós não concordamos, mas nós precisamos respeitar. E ali eu conversei com aquele jovem e ele me disse algo que eu achei muito importante. Ele dizia, eu já tentei parar, mas eu não consigo. Eu tenho aquela alegria quando eu saio, mas quando eu volto para casa, eu fico numa tristeza tremenda, eu não tenho paz.
E eu comecei a falar para ele que ele precisava voltar. E ali falei de Jesus para aquele jovem. Mas o que eu quero te falar com isso? É que o mundo te dá uma alegria momentânea. As coisas do mundo, ela tem uma paz, ela tem uma alegria, um momento. Porém, aquilo é passageiro. Mas o Senhor não. O Senhor diz que Ele nos dá paz, não como o mundo dá. Não perturbeis os vossos corações, nem tenha medo. Não tenha medo. Fique em paz. O Senhor é contigo. Não queira a paz que o mundo dá, mas o Senhor tem a paz para o teu coração. Último aqui para nós terminarmos. Paciência. Quem não quer ter paciência, né? E nos dias de hoje, ter paciência está ficando cada vez mais difícil. As crianças estão em casa, o marido está em casa, a mulher está em casa, vem as brigas dentro do lar, dentro do relacionamento e está difícil de ter paciência. A esposa arruma a casa, o marido bagunça, os filhos bagunça, joga brinquedo para lá, joga para cá e isso causa uma grande confusão, uma grande discórdia dentro do lar. E aí Jesus vai dizer, lá em Romanos 12 diz assim, alegrem-se na esperança e sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Você que está aí passando por tudo isso que eu falei, Jesus está dizendo, seja pacientes na tribulação. Nossa, irmão, é difícil ser paciente no meio da tribulação. Mas seja paciente. Às vezes nós pedimos paciência para o Senhor, e a gente fica achando que Deus vai dar a gente ter paciência. Mas na verdade Ele te dá situações para que você tenha paciência de lidar. Então, Paulo escrevendo aos Romanos vai dizer assim, olha, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Ao invés de brigar, ao invés de chutar o balde, ore, peça a Deus para que te dê sabedoria para lidar com esse momento tão difícil que nós estamos passando. Amém? E isso, todas essas atribuições, esses atributos, é quando nós ouvimos, quando nós atendemos o chamado de Deus para a nossa vida. E Ele tem um chamado para você. Você que quer se batizar. Irmão, eu tenho o desejo de se batizar, eu vou lá na igreja, ouço a palavra, mas eu ainda estou errando, eu estou isso, eu estou aquilo. Em breve, querido, em breve eu quero trazer um estudo aqui completo. Estou orando a Deus, estou buscando ao Senhor para que Ele me dê sabedoria. Eu quero trazer um estudo completo aqui para o teu coração sobre o batismo. Por isso que eu tenho falado aqui, o Senhor tem me tomado, tem falado muito comigo a esse respeito. E eu quero te ensinar a respeito do batismo, porque talvez você ainda não saiba o que significa, para que serve. E eu quero ter essa alegria, eu ter esse privilégio de ensinar para você sobre o batismo, tá bom? Então, é super importante ouvir a voz de Deus e permanecer nele. Não deixe o maligno roubar a semente do seu coração. É a partir dessa semente, é a partir desse ouvir a voz de Deus que você vai chegar lá na frente, que você vai entender, que você vai cantar o hino da vitória, vai ser batizado nas águas. É a partir do ouvir e guardar. Não deixe que as coisas deste mundo, que as tribulações tirem, roubem a paz do teu coração, roubem a alegria do teu rosto nesse momento. Que Deus possa abençoar grandemente a tua vida e a tua família no nome de Jesus.